Oba, vamos lá para a nossa apresentação sobre os conceitos de filosofia e ética. Quando a gente pensa e a gente passa a refletir sobre esses dois conceitos, um conjunto de outros conceitos eles vão surgindo, como o conceito de virtude, dever, utilidade. Então vamos partir desse momento aqui é, caminhar em busca da compreensão de um conjunto de conceitos que estão inseridos dentro desses dois termos fundamentais que eu trago hoje como reflexão, que é a relação entre a filosofia e a ética. Então, qual seria essa proposta? Né? A proposta dessa troca aqui, dessa repassar de algumas informações, é refletir os conceitos de filosofia e ética no contexto da vida social. Então vamos pegar o conceito da filosofia e o conceito da ética e ver como é que ele se faz presente dentro do nosso mundo social. Outro tópico que seria relacionar a projeção pela conquista do estado de bem-estar com as ações articuladas pelo indivíduo social. Então, aqui nessa perspectiva, eu trago Aristóteles, porque o Aristóteles, ele dentro das suas obras, como a Política e Ética Nicômaco, ele fala que uma das funções essenciais do indivíduo é exatamente a conquista desse estado de plenitude, que é o estado do bem-estar, né? Que é conquistar essa capacidade, esse poder de viver bem, né? De estar bem. Então nós vamos começando a refletir aí, já partindo dessa perspectiva de uma leitura aristotélica. Então, o que é que o ponto inicial seria entender que é essa filosofia que tanto falamos, que tanto cogitamos compreender. Então, a filosofia ela tem origem por Pitágoras. Pitágoras foi que criou esse termo filosofia. Ele vai juntar dois termos importantes, né, dentro das suas reflexões e vai dar uma complexidade a esse novo termo que se chama filosofia. Então, filosofia seria a junção entre philo, que é amigo, mais sofia, que é o saber. Então, nós temos aqui o que? Amigo da sabedoria, amigo do saber. Então, o filósofo, na realidade, quem é o filósofo? O filósofo é aquele indivíduo que busca o saber por amar, por ter paixão em saber. E também por compreender que é através desse conhecimento, é através desse saber, que ele vai conseguir conquistar a sua plenitude de viver bem. Né? Então nós temos aí esse tópico muito significativo dentro das nossas leituras, a compreender esse sentido desse conhecimento que nós tanto projetamos conquistar. Então aí nós vamos com uma significação de que a filosofia seria a investigação da dimensão essencial do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Então eu trago aí esse conceito, eu trago aí essa frase aí, esse conjunto de conceitos fundamentais que estão dentro desse pequeno texto, para que nós possamos exatamente fazer uma leitura dele e possamos, a partir dele, é, buscar novos conhecimentos e novas reflexões. Então aí fica já como um ponto de reflexão dentro das nossas propostas de discussões em termos filosóficos. Aqui eu trago imagens mostrando exatamente o que? Essa quantidade imensa de pessoas circulando nas ruas. O que essas pessoas na realidade elas estão fazendo? Cada um tendo uma determinada ação, cada um buscando alguma coisa, cada um efetivando uma determinada atitude, mas um ponto é comum aí. Todos aí estão em busca do quê? Da sua realização. Agir de uma determinada forma para conquistar exatamente o que? Se garantir dentro dessa vida social. Então, dentro dessa imagem, fica aqui a proposta de que se reflita qual seria a ação, a perspectiva de cada indivíduo desse e como é que eles estão agindo dentro dessa sociedade para conquistar esse estado de bem-estar. Como é que o que o homem está fazendo para, na realidade, ele conseguir esse estado de plenitude social, da vida boa em sociedade, que o Aristóteles já comenta lá
na ética Nicômaco, e ele também já pincela dentro da política, né? As suas duas obras que, nesse momento aqui, elas são fundamentais para que nós possamos compreender essa relação entre a filosofia e a ética. Aqui eu trago exatamente o Aristóteles, né, chamando de novo o Aristóteles, atenção, e ele diz que ó, o homem, por natureza, é um animal político, né, o pensamento aí. Então, qual é a perspectiva que se tem com essa apresentação aqui de Aristóteles? Compreender os conceitos para que se possa viver no meio social de maneira a conquistar o estado de bem-estar. Então, aqui essa dimensão dessa leitura que vai ser feita, desenvolvida, que nós precisamos desenvolver em Aristóteles, ela tem como perspectiva exatamente chegar a essa compreensão dos conceitos. Então, segundo Aristóteles, ele comenta dentro das suas obras, principalmente nessas duas obras que eu estou falando, né, ressaltando que é a política e a ética no como, que o homem é um animal político. Todo homem tem a capacidade de viver em sociedade. Então, todo indivíduo, por mais simples que ele possa ser, ou mais complexo que ele possa ser, ele tem a capacidade de viver em sociedade. Agora, essa vida em sociedade, ela pressupõe o quê? Agir de determinadas maneiras, seguir determinadas regras, que é estado para conquistar a convivência e se manter dentro desse grupo social. Um segundo tópico, que é também uma frase que vem das leituras de Aristóteles, é que o homem é o único animal capaz de agir orientado por uma moral, ou seja, por regras. O homem é o único animal que ele consegue viver numa educação moral, né? Receber uma educação moral e poder ultrapassar essa moral, repassar também essas morais para outros dentro do seu convívio social, aceitar determinadas regras também. O homem possui desejos e paixões, mas suas ações devem ser guiadas pela razão. Então, quando ele fala aqui, é aquela história, nós somos constantemente levados a agir por emoções, né, por paixões, mas nós precisamos também chegar a um determinado momento dentro dessas nossas ações e refletir até que ponto essas nossas ações ela pode chegar até o outro de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Então nós temos que saber conhecer essas nossas ações, né? Aí quando eu falo assim, saber conhecer, ter consciência, né, dessas nossas ações. Até que ponto elas são benéficas para mim, até que ponto ela é benéfica também para o meio social. E um quarto tópico, que é o homem tem um poder, tem um dever de ser feliz, né? Isso aqui é muito trabalhado na ética Nicômaco. Ele diz que o homem tem poder de ser feliz. Para isso ele vai fazer o quê? Ele vai agir nessa busca. E essas ações que ele vai colocar em prática, né, para conquistar essa felicidade, ela é erguida dentro de uma estrutura ética e dentro de uma estrutura moral, para exatamente ela poder ter efetividade, para ela poder ter funcionalidade, né? Ela se concretizar. Aqui nesse tópico eu trago o conceito de ética e o conceito de moral, fazendo as suas especificações. Por exemplo, a ética ela tem origem grega, ethos, palavra, né, uma palavra grega que significa caráter, disposição, costume e hábito. Vamos pegar esse conceito aí, depois vamos dar uma análise, vamos dar uma reflexão e vamos procurar dimensionar, fazer uma compreensão maior do que desse período aí, o que essa frase aí significa. Aí vamos para a moral. Ela tem origem latina e vem de morales, que tem como significado tudo que é relativo aos costumes. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com a ética, vamos pegar essa frase, esse texto aí, e vamos dimensionar esse texto, buscando compreender o que ele está nos repassando. Veio de novo para a ética e vamos falar sobre o mundo social do agir. Ela implica adesão a consenso da sociedade. Então, o modo social de agir ele vai implicar na adesão e consenso da sociedade. Mais um tópico aí para ser refletido, mais um tópico a ser analisado. E o modo social de agir na moral, o que significa? É adquirida e formada ao longo da vida por meios de experiência. Olha aí, algo muito interessante que nós temos que compreender isso daí para dizer
Ah, agora eu estou entendendo qual a diferença entre ética e moral e eu estou entendendo o que é a moral. Olha, bem aí o que está se dizendo. Adquirida e formada ao longo da vida por meio de experiência. Aí eu chamo a atenção aí para um fato, a educação. Vamos entender como é que essa moral e essa ética ela se articula dentro da educação. Vamos voltar de novo e vamos para a ética. Normas e regras da sociedade, sociais, né? Ela é guiada pela cultura da sociedade. A ética é guiada pela cultura da sociedade e a moral. Normas e regras sociais, guiada pela consciência, né? Consciência do indivíduo. Olha aí um tópico significativo que vai nos dar a possibilidade de uma leitura bem reflexiva, bem compreensiva das nossas leituras em torno dos materiais que nós possamos ter dentro das nossas formações, dentro das nossas capacitações, dentro dos nossos estudos e nossas pesquisas. A ética é coletiva, construída a partir do senso de várias morais. Oba! Um bom tópico também a ser refletido e a ser compreendido. E a moral é individual, é o que fundamenta a ética. Então, gente, vamos pegar cada um desses tópicos, vamos procurar fazer uma leitura de cada um deles e procurar compreender como é que eles se fazem presente dentro das nossas leituras do material que nós possamos ler, dos autores que nós estamos lendo sobre filosofia, sobre a relação com a ética. Saindo aqui, eu venho com algumas características da conduta ética. Por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro, altruísmo, que é a preocupação com os interesses do outro de forma espontânea e positivista. Vamos procurar entender até que ponto esse altruísmo está sendo efetivado dentro da sociedade em que nós estamos inseridos. Vamos refletir esse conceito de altruísmo. Outro tópico seria a moralidade, que é o conjunto de valores que conduz o comportamento, as escolhas, decisões e ações. Olha lá o que eu falei no outro passado, na apresentação passada, que fala sobre a relação entre ética e moral. Então, como é que esse conjunto de valores que conduz o comportamento e as escolhas e decisões, ele se faz efetivo dentro do mundo social que estamos vivendo? Terceiro tópico seria as virtudes. O que é virtude? Excelência humana, aquilo que nos faz pleno e autêntico. Aquilo que nos faz pleno e autêntico, ou seja, que constrói o ser, que faz com que o ser ele possa ser essa complexidade que nós estamos buscando compreender. Então, qual é a relação das virtudes com a formação desse ser, desse indivíduo, desse elemento, desse homem, né? A solidariedade. Princípios que, se aplicados às relações sociais e que orienta a vivência e o convívio em harmonia do indivíduo com os demais. Solidário. Até que ponto o indivíduo, dentro dessa nossa sociedade, ele realmente está tendo solidariedade? Será que as ações que ele está praticando para o outro, elas estão sendo realmente dentro de um caráter de solidariedade? Olha aí, uma reflexão muito significativa também para que nós possamos compreender as nossas ações e ações que chegam até a gente, né? As reflexões em torno de ações nossas e ações que o outro também está praticando dentro desse grupo social em que nós estamos inseridos. E aí vem um tópico muito significativo também, que é a consciência, que é a capacidade ou a percepção em distinguir o que é certo ou errado, de acordo com as virtudes ou morais. Será que eu tenho consciência, na realidade, das minhas ações? Será que eu tenho consciência realmente da ação que o outro está praticando dentro do meio social? Será que essa consciência que nós estamos falando aqui, ela é tão fácil de ser absorvida pelo indivíduo? Pontos de reflexão que vai fazer com que a gente possamos nos inserir dentro de uma leitura reflexiva em torno de muitos materiais aí bons que chegam até nós por meios de livros, por meios de artigos, por meios até mesmo das redes sociais, que vem assim com uma avalanche de muitos e muitos conceitos, de muitos e muitos textos, mas que nós precisamos fazer o quê? Uma seleção. Uma seleção daquilo que realmente
nos favorece o crescimento e aquilo que apenas são meros informações que não vai nos levar a nada, né? Então, outro tópico aí que fala sobre a responsabilidade ética, né? Que é o consenso entre responsabilidade, assumir consequências dos atos praticados, pessoal e coletivo. Então, uma das coisas que nós temos que ter, na realidade, também dentro dessa conquista, dessas aspirações, pelo nosso estado de bem-estar, pela nossa complexidade, pelo nosso favoritismo dentro social, é ter essa responsabilidade ética. Tomar consciência de que meus atos ele pode gerar consequências, ele pode gerar consequências para o outro. Algumas consequências boas e outras consequências não tão boas. Então nós precisamos fazer esse processo de reflexão. E aí, ó, eu trago a base teórica desses comentários que foi feito até esse momento. Eu trago aqui, como eu falei já em alguns tópicos sobre ética nicômaco, uma obra de uma leitura reflexiva, de uma leitura, digo, compreensiva, porque ele vai estar trabalhando tópicos, ele vai estar trabalhando conceitos que nós vivemos cotidianamente dentro do nosso mundo social. Dentro do outro também eu trago Jean-Jacques Rousseau, que é bom fazer a leitura do Contrato Social de Rousseau, o Emílio também, que são duas obras aí fundamentais para que a gente tenhamos, né, essa compreensão do conhecimento e da relação desse conhecimento com essa conquista do estado de bem-estar de uma maneira bem reflexiva. E aí, por outro lado, também eu trago Immanuel Kant, que vai trabalhar a questão da relação entre a razão, né, e a emoção, buscar essa racionalidade, compreender esses conceitos, dimensionar esses conceitos e transcender eles dentro dessa dimensão política e social. E por outro trago Paulo Freire agora, né, educador brasileiro, que trabalhou muito, que trabalha muito bem nos seus livros sobre a conscientização, a liberdade, essa consciência do indivíduo, a importância do ato de ler, a importância, né, desse ato do homem ser esse ser crítico, esse ser reflexivo. Aí, então, o que a perspectiva que trago agora é de que nós possamos refletir esse tema, essa relação entre filosofia e ética e desenvolver outros discursos, termos outras leituras a serem comentadas, a serem contextualizadas dentro desse processo que nós estamos vivendo agora. Para isso eu lanço esse desafio, trago esse material para que ele seja lido, refletido e nós possamos trocar ideias em outros momentos. Então vai ficar esse canal aqui, esse material aí, para a exposição de todos que se interesse em entrar nesse momento filosófico, certo? E aí, ó, eu trago aqui um texto de reflexão, né, que é de autoria de Paulo Freire, onde ele fala sobre a ética e a educação. Então, a perspectiva que eu lanço nesse momento é de que nós possamos nos tornar, certo, uma interatividade, interativos, né, dentro dessas perspectivas de compreensão de conceitos filosóficos. Deixo aí esse material aqui no canal para que haja novas discussões, para que haja novos embates, para que haja novos comentários em uma dimensão assim de compreensão. E também, né, de trazer para esse canal que eu estou aqui que eu estou expondo, momentos de uma integração filosófica. Então, é isso aí, fica aí a perspectiva e a proposta de Aldeci Ferreira. Obrigado.